gostaria de chamar a atenção para a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu. Fica muito claro que a primeira preocupação dele foi dizer que ele não tinha tomado a vacina, né? Não foi dizer que ele não tinha adulterado, se ele falou depois, não foi dizer outra coisa que não, eu não tomei a vacina. Por que ele está preocupado com isso, Fabio? A hipótese da Polícia Federal é a de que houve não só uma adulteração, mas teve duas fases na adulteração. Teve uma inserção de dados falsos e depois teve uma retirada de dados. Ambas seriam ações ilegais. Então, a hipótese que me parece mais provável para resumir essa história é a que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido dele ou sem o pedido dele, teve a informação de que ele havia sido vacinado para entrar nos Estados Unidos. E depois teve essa informação retirada quando ele e a equipe dele temiam que, com a vitória do presidente Lula, houvesse a quebra do sigilo decretado sobre o cartão de vacinação. E, portanto, ficaria lá registrado que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria tomado a vacina, coisa que ele faz questão de dizer que não fez. Então, na verdade, essa retirada dessa informação seria por temor de que, com a exposição do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, houvesse esse questionamento. O senhor disse que não tomou vacina, mas aqui no cartão está dizendo que tomou. Então, teriam sido, para resumir, Fabiola, dois os motivos dessa operação da Polícia Federal. A adulteração do cartão, mas em duas fases, a inserção e a retirada, ambas ilegais. Por esses motivos aí, Bolsonaro não queria passar por mentiroso, mas também precisava entrar nos Estados Unidos. Essa é a hipótese da Polícia Federal. E depois eu tenho mais alguns detalhes também, Fabiola, da operação em si. Isso que você está trazendo é muito curioso, né, coach? Você já imaginou isso? Quer dizer, então são duas adulterações aí, né? Coloca e tira. É muito grave, né? Um presidente da República fazer isso em meio a uma pandemia. 700 mil pessoas morreram por causa da Covid-19, né, coach? A gente não pode esquecer os fatos. Isso está sendo lembrado hoje, né? Que, novamente envolvendo o Bolsonaro num caso policial de delinquência. Como a Thaís contou, são dois crimes que ele cometeu. Um foi adulterar cartão de vacina e outro foi depois retirar. E eu me pergunto o seguinte, a Polícia Federal chegou à conclusão que teria que ir atrás dele, investigar, fazer busca e apreensão, porque certamente deve ter alguma prova entre a falsificação e a retirada da falsificação, ficou alguma prova, alguém fotografou isso, ou ele mostrou esse cartão em algum lugar para onde ele foi, outro país, né? Porque senão fica a palavra de um contra a palavra de outro. E eu acho que, pelo trabalho sério que a Polícia Federal tem feito ultimamente, me parece difícil que não exista esse cartão de vacina. Ele existiu, né? E foi retirado. Agora, eu acho que o fato mais grave hoje, Fabiola, Thaís, sobre o que aconteceu, foi a apreensão do celular dele. Que eu me lembro que, quando falaram isso a primeira vez, já faz uns 2 anos, em apreensão do celular do Bolsonaro, o general Augusto Heleno veio a público ameaçar uma conspiração, vamos acabar com tudo, não sei o que e tal, e desistiram de pedir o celular dele, né? E outra coisa, eu li várias vezes durante esse tempo que ele ficou nos Estados Unidos que ele trocou de celular. O pessoal dele tinha até dificuldade de falar com o Bolsonaro porque ele vivia trocando o número, né? Para ver qual celular foi apreendido, né? E saber o que tem nesse. Porque ali dá para ter as pistas para chegar no objetivo da polícia, que é provar esse crime, mais esse crime cometido pelo Bolsonaro. Essa questão do celular, né, Thaís? Segundo as informações, Bolsonaro, claro, ficou absolutamente irritado. Ele foi acordado pela Polícia Federal logo cedo. Foram 3 horas deles na casa de Bolsonaro, né, revirando tudo, e pegou o celular de Bolsonaro. Isso que o coach lembra é realmente algo muito forte, né? O celular do ex-presidente da República está nas mãos da Polícia Federal neste momento, né? O que isso significa, Thaís?
É verdade, o Cocho tem muito boa memória e lembrou um fato histórico, porque essa crise do celular, quando a Polícia Federal ameaçou com uma autorização, que seria do Supremo Tribunal Federal, retirar o celular do então presidente Jair Bolsonaro, foi a grande primeira crise. Ele lembrou bem o então ministro-general Augusto Heleno. Ele fez um texto em tom ameaçador, sugerindo que a democracia estaria em risco. Foi a primeira vez que isso aconteceu nessa dimensão tão grave, né? Sugerindo que a democracia estaria em risco se a justiça insistisse em tirar o celular do então presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, a polícia, com autorização da justiça, fez isso, mas também, como bem lembrou o Cocho, isso não deve ser de grande valia, porque é verdade que, quando ele foi aos Estados Unidos, agora em janeiro desse ano, 2023, para escapar da posse do presidente Lula, ele trocou o celular. Então, esse aparelho deve ser um aparelho quase virgem, né, Fabíola? Os investigadores não vão poder encontrar muita coisa, até porque essa questão de que o inquérito trata neste momento e que ocasionou a prisão dos ajudantes de ordem e a busca e apreensão, isso é de 2021. Então, é uma coisa que é anterior a essa troca do celular dele, que aconteceu bem no começo desse ano. A gente estava falando sobre esse momento em que foi feita a busca e apreensão, e eu só queria contar aqui que, quando essa busca e apreensão foi feita, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mostrou para os policiais um atestado que provaria que a filha do casal, a Laura, que tem 12 anos, ela não pode tomar vacina, que ela tem um problema de saúde que autoriza o não recebimento dessa vacina e que era aceito na época da pandemia por muitos países, porque há de fato gente que corre algum risco se tomar vacina. Essa teria sido a condição da filha Laura, e a ex-primeira-dama mostrou para os policiais esse atestado. Qual que é a importância disso, Fabíola? A importância disso é que, de alguma forma, isso reitera o que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou na entrevista e repetiu ao seu advogado, o Marcelo Bessa. Então, essa é uma apuração aqui que a gente traz. O ex-presidente Jair Bolsonaro, disse para o advogado Marcelo Bessa que nunca pediram para ele, nas viagens para os Estados Unidos, nunca lhe foi pedido um documento que atestasse a necessidade da vacina, assim como não foi pedido para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E para a filha? A filha tinha esse documento, esse atestado, e foi assim que ela entrou nos Estados Unidos, segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro disse para o seu advogado Marcelo Bessa. Ele chegou com Marcelo Bessa há pouco, lá no diretório do PL,